Boa noite a todos, dando início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao senhor Pedro Romualdo de Oliveira. Esta Casa de Leis se sente honrada em prestar essa homenagem. Solicitamos ao senhor secretário que nomeie os vereadores que se encontram no plenário. Edmilson Marinho da Silva Júnior, Edson Miguel de Jesus, Estela Alexandre Almagro, Guilherme Berriel Cardoso, Marcelo Roberto Afonso, Milton César de Souza Sardim e os ex-vereadores Carlos Roberto Ladeira, ex-vereador e ex-deputado estadual Pedro Tobias, ex-vereador e ex-presidente dessa Casa de Leis, Dr. Antônio Carlos Garmes, e ex-vereador José Carlos de Souza Pereira Batata. Lido, senhor presidente. Solicitamos ao senhor secretário que nomeie as autoridades presentes. Paulo José Aiello, presidente da CIB, e Camila Fernandes, diretora do Sindicato dos Jornalistas Regional Bauru. Lido, senhor presidente. Solicitamos aos demais presentes para adentrar ao plenário, se assim desejarem. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo número 2036, de autoria do vereador Marcelo Roberto Afonso, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Pedro Romualdo de Oliveira. Prosseguindo essa presidência, nomeia a senhora vereadora Estela Alexandre Almagro e o vereador Edson Miguel para conduzirem ao plenário o nosso ilustre homenageado. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, solicitamos ao senhor secretário que registre as correspondências recebidas, justificando a ausência. Correspondências recebidas na sessão solene. Senhor Murilo Marta Aiello. Lido, senhor presidente. Convido nesse momento o vereador Marcelo Roberto Afonso para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao senhor Pedro Romualdo de Oliveira. Convido nesse momento a senhora Elisângela Afonso a fazer a entrega de flores à esposa do homenageado, senhora Maria Luísa Giliotti de Oliveira. Assistiremos agora a um vídeo em homenagem ao senhor Pedro Romualdo de Oliveira. Pedro Romualdo de Oliveira nasceu em Novo Horizonte em 1956, onde foi criado pelos avós maternos, Sebastião Quirino de Oliveira e Aparecida Alves de Oliveira. Desde criança, aprendeu a gostar de fotografia porque sua mãe, Isaltina de Oliveira, também gostava e comprou uma câmera na qual fazia fotos do filho e dos parentes. Na juventude, como não tinha dinheiro para comprar uma câmera, Pedro alugava uma no estúdio fotográfico Queiroz de Novo Horizonte e saía tirando fotos dos amigos e dele mesmo. Leitor de revistas e livros desde a infância, passou também a gostar de computadores, que na época ostentava o pomposo nome de cibernética, principalmente através da leitura da revista Eletrônica, depois Saber Eletrônica, que falava da nova máquina que iria revolucionar o mundo. Para estudar melhor o assunto, mudou-se para Bauru em 1973 com o objetivo de estudar na Fundação Educacional de Bauru o curso de Eletrônica, único no interior a ter disciplina aproximada na área de informatização por máquinas. Não chegou a completar o curso, pois mudou-se para Ouro Preto, Minas Gerais, no mesmo ano, para estudar na Escola de Artes da Fundação Artes de Ouro Preto. Voltou a Bauru em 1974 e foi estudar publicidade no Colégio Liceu Noroeste. Daí nasceu uma amizade com o professor da disciplina Publicidade, o jornalista e radialista Luiz Carlos Cordeiro. Cordeiro, que era da redação do famoso Jornal Diário de Bauru. Cordeiro, sabendo da paixão de Pedro por fotografia, o convidou para trabalhar no Matutino, no qual ingressou no dia 20 de novembro do mesmo ano, exercendo a função de laboratorista, sob a orientação do repórter fotográfico Luiz Teixeira, e após um ano de laboratório, a profissão de repórter fotográfico. Como repórter fotográfico, cobriu muito o esporte bauruense, jogos do Noroeste, do futebol amador, o basquete, xadrez, polo aquático e vôlei, entre outros. Em muitos desses eventos, aproveitava e registrava também sua presença na história, muitas das quais você vê aqui, com celebridades. Em 1976, começou a namorar Maria Luísa, com quem se casou em 1980 e tiveram 2 filhos, Jaline e Gabriel. E hoje tem 3 netos, Davi, Felipe e Manuela. Em sua carreira, Pedro Romualdo registrou inúmeros furos jornalísticos, como a visita ilustre do Beatle George Harrison na corrida de Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo em 1979, sendo o Diário de Bauru o único jornal do interior do Brasil a publicar as fotos do artista junto com os bicampeões Emerson Fittipaldi e Jack Stewart. Pedro também tem uma foto autografada pelo lendário Beatle. Também em 1979, ingressou no curso de comunicação da antiga Fundação Educacional de Bauru, curso que não concluiu.
Como repórter fotográfico do Diário de Bauru, registrou uma visita inesperada de Pelé ao campo do BAC, o Bauru Atlético Clube, onde não perdeu a oportunidade de tirar uma foto junto com o rei do futebol. Escalado para cobrir quase todos os shows que aconteciam em Bauru, também aproveitava para ser fotografado ao lado de inúmeros de seus ídolos artistas. Após deixar o jornal em 1981, foi trabalhar como fotógrafo na CESP, Companhia Energética de São Paulo, onde cobriu cotidianamente a inundação do reservatório da usina de Avanhandava e outros trabalhos. Neste ano, como freelancer, foi contratado pela Agência Estado para fotografar o famoso Festival de Águas Claras para os jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, fato que repetiu nos festivais de 1983 e 1984. Pedro Romualdo também participou ativamente da vida política bauruense desde 1980. Foi fundador do PT, Partido dos Trabalhadores, em 19 de julho de 1980 e também do PSB, Partido Socialista Brasileiro, em 1986, sendo seu presidente durante vários anos. Em 1983, foi convidado para ser assessor de imprensa do então prefeito eleito Edson Bastos Gasparini. Após a morte de Gasparini, Pedro Romualdo continuou na prefeitura de Bauru por mais 6 anos, trabalhando no gabinete do prefeito Tugan Gerami e durante todo o mandato atuou como repórter fotográfico do governo, contribuindo também em vários projetos para o desenvolvimento da cidade de Bauru. Quando atuava na assessoria de imprensa do governo Tugan Gerami, numa sexta-feira, já era noite, todos tinham ido para casa, a prefeitura estava fechada, só ele e o jornalista Gerson de Souza continuavam no prédio. Chega um telex anunciando que o prefeito era convidado para estar segunda-feira em Brasília para assinar um documento que era a concessão de um canal de rádio para Bauru. Era nada mais, nada menos que a concessão da Rádio Unesp FM de Bauru. Uma luta, um sonho do professor Antônio Carlos de Jesus. Na segunda-feira, prazo final, o prefeito Tugan Gerami e o professor da Unesp, Paulo Cavauchi, estavam em Brasília para garantir a concessão da rádio. Portanto, Pedro Romualdo participou de uma maneira decisiva para que Bauru não perdesse essa importante emissora. Após esse período como funcionário público, Pedro voltou a fazer outros trabalhos freelancer para jornais como Folha, Estado de São Paulo e Jornal da Tarde. Foi o primeiro colaborador da bauruense revista Atenção, do amigo Luiz Carlos Cordeiro, cobrindo toda a área de fotografia, onde fez inúmeras capas da revista, registrando principalmente o carnaval de rua e de clubes de Bauru. Em 1986, ingressou na Unesp, onde se formou em design. Entre 1995 e 1996, trabalhou no jornal Comércio do Jaú, como ilustrador e organizador de anúncios. Em 1996, passou no concurso público de repórter fotográfico da Câmara Municipal de Bauru, onde permanece até hoje, registrando todos os momentos importantes da augusta Casa de Leis. Na Câmara, junto com Miguel Ângelo Vieira Filho, criou a TV Câmara e também foi quem desenhou o logotipo da TV. Em 2009 e 2010 foi secretário da Cultura de Bauru, onde organizou e criou vários eventos culturais como o Projeto Pôr do Sol, Bem-vindos a Bauru, Escola Municipal de Dança, Biblioteca Verde, Saberteca, entre outros, conquistando junto ao governo federal 10 pontos de cultura e restabeleceu a volta do carnaval ao sambódromo depois de 9 anos. Sua paixão por Bauru não está só nos inúmeros registros fotográficos da cidade que realizou em sua carreira no jornalismo. Aprendeu a conhecer e amar a cidade que o acolheu e aprendeu muitas coisas, fez amizades e constituiu sua família. Contribuiu um pouco para o desenvolvimento de Bauru com ações políticas voltadas para reduzir as desigualdades e para tornar Bauru uma cidade mais bela e mais justa. Nesse momento, para uso da tribuna, neste momento, o vereador Marcelo Roberto Afonso.
Boa noite a todos. Primeiramente, sempre nessa tribuna, sempre agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Quero aqui também agradecer minha mãe, que está aqui no plenário, a minha sogra, a minha esposa, já há mais de 33 anos juntos, a minha mãe, o meu pai, que esteve nessa casa aqui, Salvador Afonso, por mais de 5 mandatos. E hoje ele não está aqui, mas tenho a felicidade de, esse momento, Pedro, também que você está proporcionando, nessa oportunidade de estar te entregando esse título de cidadão mouroense, é uma oportunidade também de hoje estar com a minha mãe aqui, meu pai não está. Sempre, quando uso essa tribuna, sempre quando estou aqui nas segundas-feiras, coloco sempre essa plaquinha do meu pai. Então, meu pai também, hoje, em memória, faz parte desse título de cidadão baruense. E me lembro, né, 1982, mandato de 6 anos, foi quando o Pedro ingressou ali na prefeitura, o Gasparini, o Tuga, me lembro muito bem de tudo isso. Eu tinha 10 anos, primeira eleição do meu pai. Me lembro ali, me deu um pranto de choro na casa do meu pai, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né, representando o legado do meu pai. E também fico feliz, viu, Pedro? Esse momento que está proporcionando vereadores que esteve com meu pai, como o Garmes, como o Pedro, também deputado, também o Ladeira, foi anunciado aqui, e os nobres colegas aqui, agradecer, colegas de plenário, né? Estamos aqui juntos. Eu acho que isso é um ganho, né, para a minha vida da minha família. É, como sempre digo, também é um presente para nós esse título de cidadão bauruense que estamos entregando para você. E me lembro, viu, Pedro, quando o meu pai saía aqui da Câmara, te dava carona, porque nós somos vizinhos também. Às vezes você passava ali na distribuidora de gás, ali na Venezuela, ou senão no Dia Assis, nós tínhamos ali tanque, né, para abastecer os veículos, os caminhões, e meu pai passava a abastecer a sua caminhonete, e o Pedro sempre junto. Então, por isso que sempre tenho que lembrar do meu pai aqui, nessa tribuna, né, em memória também, ele faz parte desse título que está te entregando. E também falo que aqui na Câmara, o Pedro, ele é um arquivo vivo, né? É uma lenda viva, né? A história da cidade já foi contada aqui, como ele chegou na nossa cidade, e a história da cidade. Hoje a Câmara completando aí 25 anos de história. Já foi falado aqui o projeto, né, da Câmara, da TV Câmara aqui, foi parte do Miguel, que também é um grande parceiro nosso aqui, após o seu trabalho. Tem o Rubão ali também, já faz tempo aqui na casa, e outros servidores aqui dessa casa. Então, temos que só parabenizar. E, para mim, é uma felicidade, como sempre digo, né? Você está fazendo 27 anos aqui na Câmara, é um momento assim, histórico para mim, sabe? Estar te homenageando e tendo esse reconhecimento, né, dessa história tão bonita. Você também trouxe o partido do PT aqui na nossa cidade, tem o PSB, como também o meu pai sempre fez algumas articulações, principalmente no segundo mandato do Tuga Gerame, e agora também, em 2020, fizemos parte aí da vitória da prefeita Sueli. Então, isso é muito bonito, né? Você sempre é envolvido aí nos bastidores da política de Bauru. Então, sempre o Pedro me mostra as fotos do meu pai com os vereadores que estão aqui presentes. Então, acho que é isso, Pedro. Eu acho que esse dia é seu, da sua família, né? Essa oportunidade que estamos tendo aqui. E, mais uma vez, quero agradecer a Deus por tudo isso, né, que vem acontecendo. E lembrando, mais uma vez, aí do legado do meu pai, aí, que sempre te considerou. Tá? Que Deus abençoe e obrigado aí pela oportunidade. Convidamos o homenageado a fazer o uso da palavra. Vai chorar, hein, Benê? Eu só vou pegar aqui o meu improviso. Improviso. Acho que o Marcelo puxou o pai dele, mas com uma diferença. O pai dele não era muito subir em tribuna e falar assim. Então, o Marcelo fala bem, pra caramba aqui. Vou usar óculos, né, porque a idade chegou. Enfim, é o seguinte, antes de iniciar, eu quero agradecer o meu irmão, meu camarada Gerson de Souza, pela narração do vídeo. Obrigado, viu, Gerson? Tá aí. Senhor presidente, Edmilson Marinho da Silva Júnior, meu amigo locadora,
o Miltinho Sardim, que eu conheço há muito tempo também, o Guilherme, que eu vinha conhecer, mas trabalhei com o seu pai, né, Guilherme, lá na prefeitura. O pai dele foi secretário de obras do primeiro governo do Tuga, né? E o Marcelo, conheci adolescente, como ele disse aqui, e então o pai dele, seu pai tinha um supermercado e a gente estava lá. Foi inesperada a tua eleição, a primeira eleição do seu pai. Enfim, bom, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, autoridades presentes, queridos amigos e amigas, cidadãos e cidadãos de Bauru. Queria agradecer a presença do ex-vereador Toninho Garmes, Pedro Tobias, do Batata e do Ladeira, né? Eu vou contar a história aqui, bom, enfim. Eu considero o Poder Legislativo bauruense um caso à parte do Parlamento brasileiro. Foi somente através dele que a nossa cidade surgiu, quando, no final do século XIX, vereadores eleitos pela Vila de Bauru formaram uma maioria, isso a gente sempre vê, e trouxeram o centro do Poder Legislativo do Espírito Santo da Fortaleza para cá. Dentre esses vereadores, tinha o bisavô da minha esposa, o capitão João Antônio Gonçalves, que presidiu esta Câmara e também foi um dos primeiros prefeitos de Bauru, porque até 1930, quem mandava na cidade, todas as coisas, a parte de organização administrativa, era a Câmara. Depois, com o Getúlio Estado Novo, é que surgiram os prefeitos. O Poder Legislativo bauruense desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Desde a sua emancipação em 8 de janeiro de 1986 até 1930, como eu disse, o governo era somente lá. Aí o poder municipal, que é interessante, né, porque a Câmara Municipal era tão forte que o primeiro jornal de Bauru, impresso, foi bancado pela Câmara. Emprestou R$500 mil, aí começou o jornal. Ser homenageado pelo Poder Legislativo de uma cidade do porte de Bauru significa muito para mim. A maioria aqui presente sabe que eu sou servidor público dessa edilidade há 27 anos. No início da minha atividade como repórter fotográfico, desde 1975, tive muitas pautas aqui nessa casa, onde eu registrei grandes debates sobre o município, algumas memoráveis, não vou contar aqui. Se Pelé fez 1000 gols, eu fiz milhões de fotografias, milhares aqui, nesse plenário, né? Quando algum questiona por que não me aposento, eu fazia o seguinte, que eu já tenho direito adquirido de aposentar desde 2016. É que eu gosto de política. Eu podia estar em casa, eu podia estar, mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de ver o debate, sabe, a discussão, né? os conchavos, etc. E tal, né? Quando alguns, porque é o seguinte, continua a pulsar nas minhas veias a paixão pela política, pois aqui é que acontecem os grandes debates. Enfim, sendo uma representação democrática, a voz do povo como representante eleitos pelos cidadãos, o Legislativo tem a responsabilidade de expressar os interesses, preocupações e necessidades da população em geral, garantindo que suas vozes sejam ouvidas no processo de tomada de decisões. O Poder Legislativo é essencial em uma cidade por ser responsável por criar leis, representar os interesses da população, fiscalizar o Poder Executivo, participar da elaboração do orçamento municipal e defender os interesses locais. Sua atuação é fundamental para a promoção do bem-estar, da justiça e do desenvolvimento sustentável da comunidade local. Meus concidadãos, agora concidadãos, né, que eu sou é com profunda honra e gratidão que estou aqui hoje, diante de todos vocês, para expressar a minha imensa emoção ao receber o título de cidadão bauruense, ou, mais abrangente, cidadão do município de Bauru. Cidadão não é somente aquele que habita uma cidade, tem seus direitos civis e políticos, como liberdade, propriedade, direitos civis. É aquele que participa da vida política da sua urbe, de uma maneira ou de outra. Por tudo isso, é um momento de grande significado para mim, por esse reconhecimento, vai além de uma simples formalidade. É o testemunho da acolhida calorosa e generosidade que encontrei nessa cidade maravilhosa, e é mesmo. Quero agradecer de coração ao vereador Marcelo Afonso, pela serraria. Marcelo, que eu já falei, mas conheci adolescente, e conheci o Salvador Adolescente, o pai dele, Neném, para quem não conhece, um apelido de Neném Afonso, que eu sempre chamava de Neném aqui, né?
Fumava pra caramba, seu pai. Mas foi um grande batalhador, assim como o Marcelo é. Eu lembro que ele ficava pegando, primeiro o governo Tuga, aí foi eleito vereador, e ele ficava pegando no pé do asfalto e tal, praça, não sei o quê. Mas um dos grandes feitos que eu considero foi o núcleo de saúde do Jardim Godoy, que está lá até hoje, atendendo a comunidade. E eu lembro que ele estava sempre lá no governo, eu vou fazer um núcleo de saúde, que era chamado núcleo de saúde, antigamente. Então, teu pai foi formidável. Eu acho que aqui... Então, ele trabalhava muito bastidor, né? Ele não era muito de vir aqui na tribuna falar, mas ele fazia muito bastidor e conseguiu muitas coisas para a cidade. Continuando. Agradeço principalmente a minha família, que aqui construí junto com a estimada companheira de todas as horas e lutas, a Maria Luísa, os filhos Jaline e Gabriel, e os netos Davi, Felipe e Manuela, que estão aqui hoje presentes. Também agradeço a memória à minha querida e saudosa mãe, Exaltina de Oliveira, que estaria muito orgulhosa hoje. E também, em memória, agradeço os saudosos sogros, Luiz Gilhote e Maria Gonçalves Gilhote, os pais da minha amada esposa. Bauru, esta cidade acolhedora que hoje eu chamo de lar, tem me presenteado com inúmeras oportunidades e experiência enriquecedora desde o dia que aqui cheguei há 50 anos. A minha paixão por Bauru começa por seu nome. É incrível que eu pesquiso bastante. E Bauru não é só, que fala cesto de fruta, tem várias. Pelo menos 5 eu considero importantes. E, aliás, é curioso que na República Federativa do Congo tem uma cidade também chamada Bauru. Eu não sei por quê, tem lá uma cidade. Então, não sei o motivo, o nome de Bauru ele veio da cultura indígena, né? Que também se deu nomes a várias cidades. Você pegar a maioria das cidades do Brasil é nome indígena. Olha a cultura, como é que é as coisas, não é? Então, Bauru, aí Pongaí, Itajubi, etc. e tal. Continuando. Está terminando. A história rica e vibrante de Bauru, seu povo trabalhador, suas tradições culturais, a sua força empreendedora me inspiraram e me envolveram com a comunidade e fizeram contribuir para o seu desenvolvimento. Essa história passa principalmente pela política. Bauru já foi referência nacional na saúde pública, quando, na década de 1980, reduziu a mortalidade infantil através de programas específicos, como a saúde infantil, saúde do trabalhador, psicossocial, além de ter feito 13 núcleos de saúde que estão até hoje atendendo a população. Graças ao trabalho do médico sanitarista, doutor Davi Capistrano da Costa Filho, que eu tive a honra de trabalhar junto com ele, né? Tudo isso com recursos próprios naquela época, não é? Para quem não sabe, por essas iniciativas políticas, foi aqui nessa cidade que nasceu a ideia embrionária do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. É do Davi, depois ele levou para Santos, né, e fez esse embrião que se tornaria o SUS hoje. Tudo foi através da política, não é? Então, a política é muito importante. Por isso, volto a afirmar, a política sempre será o caminho para a democracia, onde cada indivíduo tem o direito de expressar sua opinião e escolher seus representantes. Aqui não abre. Tem uma folhinha aqui. A política é uma ferramenta poderosa para garantir que a voz do povo seja ouvida e que todos tenham a oportunidade de participar da tomada de decisões que afetam as suas vidas. Ao longo da história, vimos como a política desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos civis, pela igualdade de gênero, pela liberdade de expressão e pela justiça social. A política, nos proporciona a capacidade de influenciar a trajetória da nossa sociedade e lutar por mudanças positivas. A política também é um mecanismo de controle e equilíbrio do poder, através de instituições políticas como o sistema de separação dos poderes. Podemos evitar abusos de poder e garantir que os líderes sejam responsáveis perante o povo. Além disso, a política desempenha um papel crucial na gestão da economia e na distribuição de recursos. Ela influencia a forma como a riqueza é criada, compartilhada e investida, afetando diretamente a qualidade de vida de todos os cidadãos. No entanto, para que a política funcione de forma eficaz e atenda ao interesse público, é essencial que o cidadão se envolva ativamente no processo político. Um desses processos são as eleições, o qual, pelo voto, escolhemos nossos representantes para o poder executivo e legislativo.
Tive a oportunidade e riqueza de conhecer muitos políticos da boa cepa, com quem aprendi sobre a política, citando algumas delas. Antônio Pedroso Júnior, Almir Ribeiro, Beto Maringoni, Carlos Ladeira, aqui presente, Davi Capistrano da Costa Filho, Edson Gasparini, Gerson de Souza, que está aqui, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Milton Dota, Roque Ferreira, Pedro Tobias, Lula, Rubão de Souza, saudade, Tunga Gerame, Toninho Garmes, entre outros. Como repórter fotográfico há 50 anos, conheci bem essa cidade, suas belezas, suas desigualdades, seus desafios perenes, suas lutas de classe e, sobretudo, as boas coisas que só Bauru proporciona, como a sua imensa riqueza cultural, sua localização privilegiada para o desenvolvimento industrial, logístico, tecnológico, comércio pujante e serviços. Opa. A receptividade do povo, sua solidariedade para com o próximo, sua vontade e luta por melhores dias, estampada em vários momentos sociais, dos quais muitos eu participei. Como dizia o poeta Rodrigues de Abreu, no seu famoso poema Bauru, Cidade de Espantos. Nesse momento, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos aqueles que contribuíram para esta honra. Agradeço aos vereadores e vereadoras que aprovaram tal honraria e autoridades municipais que consideram o meu trabalho e dedicação dignos de reconhecimento. É uma grande honra ser acolhido oficialmente como cidadão dessa cidade que tanto amo. Meus agradecimentos se estendem também a todos os cidadãos e cidadãs de Bauru que abriram os braços e me receberam de coração aberto desde que vim de Novo Horizonte. Bauru, essa cidade de forasteiros, que sempre vem para cá com esforço, somar esforço no sentido de alcançarmos juntos o melhor para a comunidade. Vai. Só um pouquinho. Difícil, hein? Papel é um terror. A gente é muito digital hoje em dia, quando vai pegar papel, cadê aquela? Tinha um negócio para contar dinheiro, você passava. Enfim, agradeço muitíssimo aos meus colegas de trabalho desta augusta Casa de Leis, que tornaram o meu trabalho aqui mais gratificante. E também aqueles com quem trabalhei em Bauru ao longo da minha carreira de jornalista e no serviço público. Minha gratidão pelos ensinamentos que colaboraram no meu desempenho na minha profissão. E graças à convivência com pessoas tão acolhedoras e amáveis, que me sinto em casa, participando dessa comunidade urbana vibrante. Bauru se tornou uma parte essencial da minha identidade como ser humano e profissional, e levarei esse título com orgulho e responsabilidade. Quero aproveitar essa oportunidade para expressar minha admiração para o povo bauruense e por tudo que essa cidade representa. Juntos, podemos construir um futuro brilhante e promissor, aproveitando o potencial de crescimento e progresso que Bauru oferece. Finalmente. É final mesmo. Até quando puder, vou continuar dedicando meu tempo e esforço para contribuir para o bem-estar dessa cidade e de seus habitantes. Mais uma vez, agradeço de fundo do coração por essa honra, especialmente ao vereador Marcelo Afonso, por sua indicação dessa homenagem. Receber o título de cidadão bauruense é um momento que ficará gravado em minha memória para sempre. Que possamos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento de Bauru, fortalecendo os laços que nos unem e deixando um legado duradouro para as gerações futuras. Por uma Bauru mais bela e mais justa. Terminando, Sócrates, filósofo, dizia não ser cidadão de ateniense nem grego, mas sim cidadão do mundo. Parafraseando, eu digo que eu também sou cidadão do mundo, especialmente brasileiro e agora, com muito orgulho, cidadão bauruense. Muito obrigado. Ei, obrigado. Agora, vamos para a boa festa. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Essa sessão está encerrada às 20h21. Muito bem.